quero compartilhar com vocês hoje algo sobre um elemento que nós temos, um membro no nosso corpo. Ele muitas vezes é o ator de situações. Ele muitas vezes é o ator principal, muitas vezes ele não é o principal, é o figurante. Ele muitas vezes nos leva a pensamentos, a ideias, a sentimentos. Ele muitas vezes nos envolve com os seus desejos, com as suas vontades. Algumas vezes nós somos sequestrados por ele. Algumas vezes nós somos convencidos por ele. Algumas vezes nós somos enganados por ele. Algumas vezes nós nos alegramos demais nele. Algumas vezes nós sentimos raiva por ele. Nós odiamos. Algumas vezes nós agimos assustadoramente por causa dele. Algumas vezes nós amamos demais. E algumas vezes nós deixamos de amar por causa dele. Este que o tempo todo nos envolve diariamente, nos deixa misturados nas nossas decisões, nas nossas vidas. Este é o coração. Eu quero falar com vocês hoje sobre o tema: guarda o meu coração. Ele é uma terra estranha. Ele é uma terra muitas vezes conhecida e muitas vezes desconhecida. Ele muitas vezes nos leva a pensar coisas que nós nem imaginamos que vamos fazer, que vamos pensar. Este é o coração do homem. Este é o coração que é corrupto, que é enganoso, que é frágil, que é amoroso. Este é o nosso coração. Ele é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos desejos. Tudo que nós desejamos, ele está envolvido. Tudo que nós queremos, ele está envolvido. Nós não conseguimos nos afastar dele, em momento nenhum. Ele é aquele que tem a expressão que muitas vezes nós usamos dizendo: hoje eu estou com o coração na boca. Eu preciso desabafar. Eu preciso falar. Eu preciso gritar. Ele é aquele que muitas vezes nós usamos a expressão: eu estou com o coração na mão, de tanta inquietação, de tanta preocupação que a vida proporciona. Existem também aqueles momentos que nós usamos a expressão de cortar o coração. É quando aquele sentimento aflora dentro de nós e nós nos sentimos sensibilizados de alguma maneira, de alguma forma. Ele é aquele que nos deixa muitas vezes afligidos de maneira muito fácil. Este é o coração. Este é aquele que nós precisamos conhecer. E é difícil conhecê-lo. É difícil a nós, com a capacidade humana, entendê-lo. Este é o coração. Vocês estão me ouvindo bem aí? Em nome de Jesus, amém?
Então nós precisamos aprender um pouco sobre como nós podemos guardar o nosso coração. Como que eu vou fazer com que a minha vida seja dirigida com este coração que nós acabamos de ouvir, que parece algo tão incerto. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 17. Jeremias capítulo 17, verso 9. Amém? Vamos ler? 17, verso 9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Certamente você já ouviu se dizer que coração é terra estranha, né? A gente ouve algumas vezes essa expressão, coração é terra estranha. Ninguém conhece. E a palavra do Senhor diz, quem pode entender este coração? Quem pode nos entender, muitas vezes, da forma como nós agimos? Não é verdade? Extremamente corrupto e enganoso é o nosso coração. Senhor, nós queremos, Pai, diante da Tua presença, apresentar agora as nossas vidas, Pai, para compartilhar a Tua palavra, Deus. A Tua palavra diz que o coração do homem, Deus, ele é difícil de entender, Pai. Ele é difícil, Deus, aos olhos humanos de ser sondado, conhecido, Deus. Mas nós queremos, ó Deus, que nesta noite, o Teu Espírito vai nos levar a uma dimensão de compreensão da Tua palavra, Deus. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor dirija este tempo, tornando, Deus, a nossa mente clara, Deus, a expressão da Tua palavra e ao conhecer da Tua verdade, Deus. Que possamos, ó Deus, estar sendo guiados pelo Teu Espírito, Senhor, através da Tua palavra, de forma que sejamos transformados, Deus, para que nos tornemos pessoas melhores, Deus. Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Está doente demais para ser curado. Quando nós observamos esta frase, e quando nós olhamos para dentro de nós, e paramos um pouco para pensar, o meu coração está doente? Não é que você vai ter um problema de coração. Porque até mesmo para ter uma vida saudável, não é? Nós precisamos ter uma boa alimentação. Nós precisamos cuidar do coração. Existem campanhas que dizem que nós precisamos cuidar do coração, não é verdade? Falando do membro, né? Do próprio coração. Nós observamos muitas pessoas com doença de coração. Existe. E muitas delas não deram o devido cuidado a este coração. E quando eu vejo na palavra de Deus, Deus dizer que este está doente demais para ser curado, eu começo a compreender que o coração é algo extraordinário. Porque é nele que a gente odeia. E é nele que a gente ama. E é interessante que a palavra do Senhor vai dizer que se você diz que ama a Deus e odeia o teu irmão, então você é um mentiroso. Mas nós temos o mesmo sentimento
de uma maneira só. Nós odiamos com o coração e nós amamos com o coração. Você compreende o que eu estou dizendo? Quantas vezes este coração seu e meu amou? E quantas vezes este coração odiou? É interessante que nas situações que vivemos, no nosso dia a dia, a expressão parece uma filosofia, um poema, mas não é. É algo real que nós lidamos diariamente com isto. Talvez você está sentado aí nesta cadeira e você está se lembrando de alguma situação durante este dia ou durante esta semana que você amou ou odiou com o coração. Percebe como nós somos frágeis e como muitas vezes nós nos sentimos fragilizados, por uma situação, facilmente afligidos pelo tal do coração? Porque também é no coração que a gente decide. É no coração que você toma decisões. Quando você hoje estava na sua casa, ao chegar à tarde, e você decidiu estar aqui, foi no coração que você decidiu. Porque o Espírito de Deus tocou você e no coração você decidiu estar aqui para adorar a Deus. É no coração que nós tomamos a decisão. Muitas vezes você vai tomar a decisão de começar um namoro. É no coração. Existe um sentimento, existe um clima envolvido, existe um momento, um calor, uma situação envolvida. Então, é no coração que você vai tomar uma decisão. É ali que você vai questionar, será que é de Deus? Será que não é? Não fazemos isso? Às vezes, ficamos esperando tanto tempo. Deus diz, espere um pouco, seja paciente. Porque nós estamos orando por determinadas situações, nós estamos colocando diante de Deus determinados desejos que nós temos. Sejam eles de ordem material, física, emocional ou espiritual. Nós colocamos diante da presença do Senhor. Porque nós aprendemos isto. Nós aprendemos que nós temos que colocar as nossas vidas aos pés da cruz de Cristo. Nós aprendemos que nós devemos entregar tudo aquilo que nos envolve a Cristo. Porque nós confiamos que Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Pai, o nosso amigo. É no coração que nós decidimos estar com Cristo. É no coração que você decide ou vai decidir, talvez, sair daquela empresa que você está. É no coração, talvez, que você vai decidir acabar com este relacionamento de namoro, porque você está vendo algo que não está dentro do padrão de Deus. É no coração que você vai decidir que faculdade eu faço. O que eu vou escolher? Diante de tudo aquilo que o mundo apresenta e mostra para a gente. É no coração que você decide amar a tua esposa, o teu marido. É no coração que você decide amar o teu próximo, como a ti mesmo, como ensina a palavra de Deus. É neste coração que nós decidimos com que pessoas nós vamos nos relacionar. Com que pessoas nós vamos ter amizades. Com que pessoas e tipo de pessoas nós vamos andar. E é no coração que nós oramos. E que em Provérbios, eu não me lembro o endereço certo, mas diz que o tempo prolongado adoece o coração. Porque muitas vezes o nosso coração, ele está esperando algo de Deus. Talvez você esteja esperando algo de Deus na sua vida. E você já colocou diante do Senhor. E este coração, a Bíblia diz que está doente.
e você está esperando algo, e você quer tomar uma decisão, mas Deus diz: acalma o teu coração. Então é no coração que você acalma e é gerada a confiança naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala. É no coração que nós decidimos confiar em Deus. Nós não estamos aqui simplesmente, ou não devemos estar aqui simplesmente porque nós achamos o irmão ou a irmã pessoas legais. Nós devemos estar aqui porque no coração Deus nos trouxe para este lugar. Então eu não acho o meu irmão legal, a minha irmã legal. Eu estou disposto a amá-los no coração. E é interessante que para nós encontrarmos a disposição de amar no coração, nós precisamos aprender a suportar uns aos outros, porque a palavra ensina isso. Interessante como nós sabemos tantas coisas, conhecemos tanto a Bíblia, só pelo fato muitas vezes de você estar ouvindo a palavra de Deus, de você estar orando, de você estar meditando na tua casa, você passa a conhecer a palavra de Deus no coração. E é interessante como, mesmo eu conhecendo a palavra de Deus no coração, mesmo eu entendendo, eu compreendendo determinadas situações, decisões, direções de Deus, eu ainda assim tomo a decisão errada. Às vezes ficamos perturbados porque nós começamos a fazer um exame da vida e nós vamos perceber então que nós não deveríamos ter tomado determinadas decisões. Mas muitas vezes nós precisamos passar por um processo de Deus para que possamos estar sendo despertados a reconhecer que o nosso coração é doente e ele precisa de Deus, que o nosso coração é frágil e ele precisa da força de Deus. Estão compreendendo? Em nome de Jesus. Então no coração nós decidimos odiar. É interessante que quando eu falo odiar, sentir raiva, a Bíblia diz lá: irai-vos, mas não pequeis. Porque tem gente que acha: eu estou com raiva, eu odiei, eu vou para o inferno. Não é assim. Nós não podemos nos alimentar da raiva ou do ódio. Este sentimento vai existir na sua vida. Você vai sentir a raiva, você vai sentir o ódio muitas vezes naquele pequeno tempo, pequeno momento da sua vida. Isso, de certa forma, vai tornar-se saudável para que você procure um remédio para a sua vida, que está em Jesus, é claro. Então existem muitas fases na vida da gente, que a gente acaba inclinando o nosso coração a um sentimento desagradável à vontade de Deus, à nossa própria vontade e contra o nosso amigo, irmão, pai, filho. Às vezes nos sentimos aversos aos pais. Às vezes sentimos aversos aos pais. Porque o pai disse não, e nós achamos que ele está errado. Às vezes aos filhos, e nós achamos que ele está errado. Parece que nós vivemos numa complexidade muito grande, onde nós não vamos compreender mais a vida. Porque parece que existe um jogo, ora eu amo, ora eu odeio. Mas é interessante que quando você ama está tudo bem, não é verdade? Quando nós amamos o nosso próximo, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, o nosso irmão, a nossa irmã, está tudo
caminhando de maneira maravilhosa. É assim que é a vida, não é? Deveria ser, né? Deveria ser, né? Assim que deveria ser a vida. Mas precisamos entender que quando existe esse sentimento contrário à vontade de Deus, né? Esse sentimento de raiva ou de ódio, esse sentimento que muitas vezes tenta nos machucar, logo entra em nós um sentimento averso a este, o sentimento de perdoar. É no coração que se perdoa. É no coração que você vai começar a perdoar o seu próximo. Aquele que te ofendeu. Porque muitos de nós queremos dizer, Deus, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos o nosso próximo. Muitas vezes nós agimos de maneira hipócrita, conhecendo a verdade de Deus. Precisamos perdoar de fato. Você já imaginou se Deus resolvesse perdoá-los superficialmente? Você já imaginou se Deus decidisse pensar em perdoar você ou eu? Se Jesus falasse assim, bom, eu vou pensar para ver se eu perdoo o Maurício ou não. Eu vou ver se ele merece. O salmista diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos extremamente consumidos por Deus, pela ira de Deus. Imaginou então se Jesus decidisse pensar em você, eu vou pensar se eu devo perdoá-los? Ou o contexto de perdão de Jesus, existia algum puro que merecesse? Nós sabemos que não. Não existia ninguém que merecesse ser perdoado por Deus. Mas algo extraordinário aconteceu. Foi quando Jesus decidiu. Aonde? Aonde Jesus decidiu? Aonde Jesus decidiu? No coração. Ele decidiu o quê? Vou amar aquela igreja. Eu vou amar cada pessoa que está sentada ali. Eu vou amar todo aquele que crer no meu nome, que crer na obra da cruz, e eles vão receber a vida, e a vida completa, e a vida abundante, porque Jesus decidiu amar você. Ele decidiu me amar, mesmo sem eu merecer, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Ele decidiu nos amar. Então, muitas vezes nós não nos sentimos amados por Deus. É interessante o ser humano porque quando vem um momento estranho na vida, ele já fica como aquele povo de coração duro. Cadê Deus? Deus não está comigo. Deus está com você desde o início. Ele decidiu te amar. Pare de tolice. Ele decidiu andar com você. Ele decidiu fazer algo por este coração aí, ó. Não é? Ele decidiu. E se nós conseguirmos entender o que Ele vai nos trazer hoje, nós vamos ser curados no coração. E vamos nos tornar pessoas melhores. Sabe por quê? O coração humano, ele é carnal e ele é fraco. Nosso coração é fraco. Por isso que existe muitas vezes aquele desentendimento corriqueiro da vida. Às vezes a pessoa pensa assim, não, ele me odeia, não gosta de mim, não quer saber de mim. Não é isso. Quando nós começamos a conhecer a nossa estrutura, nós vamos entender que existe uma fraqueza e que esta fraqueza tem que ser reconhecida para que Deus possa trabalhar nisso. E o coração é carnal e o coração é fraco.
Por isso que nós passamos por situações dolorosas muitas vezes, porque nós ainda não aprendemos a lidar com ele. E vai sempre existir uma situação, vai sempre existir um momento. E tem algo super interessante que nós vemos diariamente, não é? Vivemos numa sociedade moderna, numa sociedade do tudo pode. Vivemos num tempo onde os padrões de Deus não são padrões normais. Não é normal. Então, o mundo dá um conselho para você: segue o seu coração. Né? Então, a qualquer tipo de sentimento, segue o teu coração. Ah, mas eu estou com raiva dele, então mata ele. Porque alguém que tem raiva quer matar. Verdade ou mentira? Então segue o teu coração. O mundo vai dar esses conselhos. Puxa, eu estou pensando o que eu devo fazer para conseguir conquistar alguém. Faça isso. Ah, mas o que ele participa? Ele participa de coisas que não são boas. Participe também, segue o teu coração. O mundo trabalha na fragilidade do coração para que você não perceba e muitas vezes você é levado por uma frase: segue o teu coração. Segue o teu coração. Já ouviram isso? Hã? Graças a Deus, não estou falando sozinho aqui. Mas percebe? É coisa tão corriqueira da vida que parece que não tem importância para nós. Mas tem muita importância para nós. E nós precisamos estar atentos a isso. Lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23... Provérbios capítulo 4, verso 23. Amém? Diz assim, eu vou ler na linguagem NVI primeiro, tá? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Na linguagem de hoje diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É interessante que, acima de tudo, guarde o seu coração. Então logo eu entendo que o meu coração ele está envolvido com pensamentos, atitudes, ações, decisões em que nós vamos tomar. Tudo que você faz, tudo que você decide no seu coração, você vai usar a sua mente. E isso vai nortear, vai dirigir a sua vida. Por isso, a palavra diz: guarde o seu coração. Por isso que nós precisamos cuidar deste. Por isso que nós precisamos zelar por ele. A minha vida toda depende da maneira como eu vou guardar o meu coração, diante de tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Lá em Romanos capítulo 7, anota aí, eu vou ler, irmãos. Romanos capítulo 7. Vai dizer assim no verso 18. O apóstolo Paulo declara algo acerca de si mesmo, ele diz: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Sabe por quê? Por causa do coração. O coração é algo que ele está sempre de maneira fácil, inclinado, mesmo conhecendo. Né? Como eu disse, mesmo que nós estejamos conhecendo a palavra, que nós guardamos a palavra, vai existir momentos que a gente vai dizer: puxa, eu não consegui ter controle sobre o meu coração.
E muitas vezes nós queremos nos esforçar de maneira árdua para ter o controle sobre o nosso coração, sobre a nossa atitude, sobre os nossos pensamentos. Você sabe que você tem que amar a Deus e às vezes a tua atitude é uma atitude de alguém que não se comprometeu com Deus. E o apóstolo Paulo está declarando exatamente isso. Existe uma natureza dentro de mim, né? E então ele precisa lutar com essa natureza. Não é que ele foi vencido por ela, nós vamos ver que não aconteceu isso. Mas ele precisa lutar com esta natureza. E quando nós falamos de lutar com a natureza humana, quando nós falamos de lutar com o nosso eu, nós precisamos entender um processo de Deus nas nossas vidas. Se nós fôssemos lá para Jeremias 18, nós vamos ver a passagem de Deus consultando o oleiro. E nós vamos ver ali que Deus declara que nós somos o barro e que Ele é o oleiro. Então existe um processo de Deus trabalhar na sua vida, na minha vida, para que nós então possamos ser refeitos por Deus. No caráter, na moral, na vontade, no agir, no querer. Deus vai dizer lá, será que eu não posso fazer o que eu quero com vocês? Se a gente for lá para Jeremias 18, nós vamos ver isso. Será que eu não posso moldar você? Fazer você do jeito que eu quero? Ainda o texto de Jeremias vai dizer, eu gero uma nação, eu destruo uma nação, eu faço o que eu quero. Este é o Deus que escolheu amar você. Então Deus vai moldar a sua vida, Deus quer moldar o seu coração. Por isso que deve existir o interesse na minha e na sua vida de guardar o coração. Muitas vezes você está pensando ou está passando na sua mente neste momento, puxa, amanhã eu tenho que tomar uma decisão ou pensar em algo a fazer, mas guarde o seu coração. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus lapidar este barro. Porque Deus vai tratar com você. Deus vai restaurar você. Parece uma loucura falar sobre o coração. Parece um negócio maluco. Mas nós começamos a compreender a necessidade de sermos formados por Deus. Porque a Bíblia diz que nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Agora, será que nós temos a imagem de Deus? Será que nós temos a semelhança de Deus no coração? Será que nós estamos permitindo que o Espírito de Deus, que a palavra de Deus, ela trabalhe em nós como barro? Nos lapidando? Ou será que você quer logo virar um diamante, sem ser tratado? Sem ser lapidado? Como que nós podemos ter um brilho, ter um valor, se nós não guardamos o nosso coração? Se nós não permitimos que ele seja trabalhado por Deus. Ainda em Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Alô? Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Isso acontece no coração, nas suas decisões. Sabe por quê? Não é fácil dizer não ao pecado. Não é fácil não.
Você pensa que é fácil dizer não ao pecado? Aos desejos que estão impulsionando o coração? Não é fácil, não. E nós temos prova disso, que não é fácil. Porque muitas pessoas são derrotadas por vícios. Quantas pessoas que você não conhece, eu vou dizer assim, que elas conheciam a palavra de Deus, vamos dizer de pessoas que nós conhecemos e que está dentro da igreja, elas conheciam a palavra de Deus. Elas se envolviam na igreja. Elas tinham ministérios na igreja. Mas elas não guardaram o coração. E elas foram brutalmente puxadas a uma vida de desonra, a uma vida de morte. Porque fizeram a escolha errada. Porque decidiram errado no coração. Por isso que existem muitas vezes no meio do povo de Deus, aqueles que se desprenderam da graça de Deus e estão largados nas dependências químicas, do álcool, de vícios, de prostituição e de muitas coisas mais. Deixando somente o olhar de dó, o desespero no coração daqueles que o amavam, daqueles que amam essas pessoas. E muitas vezes nós falamos, Senhor, cuida desta pessoa e daquela pessoa, visita-o, traga-o de volta. Porque o nosso desejo é que eles também estejam aqui, sendo sarados, curados por Deus. Porque o interesse de Deus, a vontade de Deus, é que esta terra, esta nação, seja curada e sarada. O desejo de Deus é que haja um despertar no nosso coração, para que nós nos tornemos pessoas verdadeiras, verdadeiros adoradores do Senhor. O interesse de Deus é que você e eu, nós possamos viver uma vida na graça, no poder de Deus. Experimentando a doce presença do Espírito Santo de Deus. Experimentando a palavra de Deus como um refrigério nas nossas almas. Mas você vê o que é o coração? Eles estavam aqui. Eles estavam ali. Dizendo, expressando, falando, gritando o seu amor a Deus. E de repente eles estão perdidos. Este é o coração. Este é o coração que nos engana muitas vezes. O coração que muitas vezes faz as pessoas largarem o seu próprio lar, a sua própria casa. Por conta destas situações. Porque não é fácil vencer o mal. E sozinho você nunca vai vencê-lo. Você não tem força para isso. Lá em Gálatas 5, capítulo 5, verso 19 ao 21, a palavra do Senhor diz assim, Gálatas 5, 19 ao 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Lembra quando nós falamos que o coração é humano? O próprio apóstolo Paulo fala da natureza humana que vive nele. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino
de Deus. A gente ouve isso e a gente fala, nossa, que palavra dura. Porque quem aqui, às vezes, não teve um acesso de ciúmes? Quem aqui não teve um acesso de raiva? Não é? Então parece que a Bíblia, ela vem querer travar uma batalha em nós, mas é justamente isso. É a morte do seu ego, dos seus desejos. É a morte daquele que quer crescer em você, e Deus está dizendo, ele não vai crescer. Porque Deus quer mudar o nosso coração. Porque Deus quer mudar a característica das nossas vidas. Por que nós lemos a palavra e nós mostramos na palavra? Porque existe o desejo do coração e nele muitas vezes estão envolvidas essas coisas. É claro que nós não vamos trabalhar item por item aqui, mas você já entende aquilo que Deus está querendo dizer a você. Mas é interessante, mais uma vez, que o mundo tenta dizer a você que você tem desculpas. Jesus está dizendo, não herdarão o reino de Deus. Mas o mundo diz, não, tem desculpa. O brasileiro então vai falar, é o jeitinho, dá um jeitinho brasileiro. Jesus, não, dá um jeitinho brasileiro aí. Diz que Deus é brasileiro, né? Então tá bom. Vamos dar um jeitinho brasileiro. Dá um jeitinho brasileiro. Aí aquelas pessoas vão dizer assim, é normal. Esse tipo de atitude é normal. Mas é normal, mas a pessoa está se desgastando, está acabando com ela, está acabando com a família. É normal, é normal. Normal. Alguém já ouviu essa expressão normal? Hã? E aquela outra? É da idade. Toda hora. Oh, Jesus, nos dá um corpo de garoto. É da idade. O que é da idade? É da idade, né? Diz que passa dos 40 anos, a coisa fica braba, né? Então, o cara vai levantar da cama, ele vai esticando assim. Vai estralando tudo. Eu andei uns dias assim, viu? Eu andei uns dias assim, mas aí, eu fui trabalhar, né? Aí eu estava trabalhando um dia tão ruim. Minhas costas ruins, aquela fadiga, aquele peso aqui na lombar, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar, vamos trabalhar. Mas Deus é tão bom, que apareceu um abençoado lá de um cliente, e ele falou assim, ele me chama de alemão, fala, alemão, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, o negócio está travado aqui. Está brabo o negócio. Puxa, mas você não foi no massagista? Eu falei, então, rapaz, o massagista que tinha aqui em Indaiatuba morreu, velho, que eu ia. E morreu mesmo, sabe? E é interessante que eu fui nesse massagista. Massagista tem aquelas coisas de reza, né? E me apresentaram, eu fui lá nele, eu não conhecia. Aí ele chegou lá, mas é um profissional, faz massagem. Eu falei, massagista, eu estou com dor, eu vou lá, para ele pôr esses ossos no lugar, né? Aí eu cheguei lá, deitei naquela maca dele, ele foi lá e fez o trabalho dele, aí ele mandou eu sentar. Eu peguei e sentei. Eu sentei aqui, aí ele parou na minha frente, tem uns negócios de japonês, né? Você já viu aqueles negócios de massagem japonês, aquela cultura doida, né? Mas que quando se faz de maneira correta, não tem problema. Mas ele, de repente, ele fez assim, ó. E eu fiz assim. Falei, Jesus amado. Repreende isso, Senhor. Eu pensando comigo na hora, né? Sabe o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, você é crente, né? Ele falou desse jeito. Falou, você é crente? Eu falei, sou. Então tá bom. Já parou. Na hora. Impressionante. O cara chegou lá e ele fez assim, pegou um papelzinho, né, dobradinho assim. Eu não sei se era uma reza que ele tinha lá, mais ou menos um negócio assim, ó. Pegou aquele negócio assim, olha que
eu olhei para ele assim, né? Eu falei, eu vou repreender esse cara aqui. Né? Aí, ele olhou para mim assim, eu não sei se eu olhei torto para ele, não lembro. Né? Mas ele, na hora, parou e falou assim, você é crente, né? Falei, graças a Deus, eu sou crente. Aí, na hora, não, tá bom, não sei o quê, e eu levantei bom. Ele deu os estralos na minha coluna, ficou bom. Mas esse caboclo tinha morrido. Aí chegou um abençoado lá, e eu estava meio travadão mesmo. Né? Porque o brasileiro tem muito problema de coluna, né? Nunca vi um negócio desse. E dói aqui, dói ali, dói lá, é um negócio de doido. Aí, chegou um cliente lá, ele falou, puxa vida, tem um senhorzinho lá em Itu, né? E o cara é bom, rapaz. Eu falei, moço, isso é perigoso, tem que ser um cara bom. Ele falou, não. Eu não sei como é que chama, quiropatia, acho que é. É isso, quiropata. Como? É esse trem aí. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, falei, não, eu preciso desse massagista hoje. Ele falou, não, moço, não posso levar você lá hoje. Não, eu falei, não me dá o endereço que eu vou lá agora. Nossa, mas você tá ruim mesmo, né? Eu falei, tô uma semana assim, rapaz, tem dó de mim. Eu vou levar você lá então. E ele disse assim, estou fazendo propaganda do seu Inácio, olha só. Aí ele disse assim, minha mulher sofria há 20 anos com problema na coluna. E tomava remédio todo dia. E você sabe que ela foi lá e ela tá boa? E eu peguei e falei, vou lá, o cara é santo. Né? O cara é bom, 20 anos sofrendo, né? A mulher com fluxo de sangue, Jesus aí, ó, vou lá. O cara é bom. Brincadeira, irmãos. Aí, pois eu não cheguei lá, eu imaginava que ele trabalhava numa maca, tal, mas ele trabalha na sua coluna no ponto que está fora. Então, você fica em pé numa barra de ferro e ele pega um lado, ele vê onde está ruim, pega um lado, vai mexendo e pum, põe no lugar. Aí ele falou, passa uma bálsamo Benguê aí, ó, propaganda, irmãos, não estou ganhando nada. Né? E você vai ver, não tive mais problema de coluna. E ele não fez. É bom que esse gosta de contar piada, né? Então, ele conta piada e a gente dá risada, porque na hora, né? Mas resolveu o meu problema. Entende? Aí eu falei, agora eu estou bom. Né? Mas o interessante foi aquele outro, pegou o papelzinho e falou, o quê, rapaz? Não. O Espírito de Deus mostra que você é dele. E as pessoas, elas vão ver que você pertence a Deus, que você é povo de Deus, que você é filho de Deus. Entende? Então, a gente estava falando que é da idade, foi por isso, né? Olha que doideira onde a gente vai, né? Então, é da idade. Mas a desculpa que o mundo dá, não é da idade, adolescência, é jovem, tem que aproveitar a vida. Então, já que é da idade, você pode fazer? Você pode agir? Você pode maltratar o teu coração? Outros vão dizer assim, mas eu não sou de ferro, cara. Você acha que eu vou aguentar? Por quê? Porque ele está vendo aquela imagem, né? De repente, o cara vê aquela mulher bonita, cheirosa, cabelo bonito, né? Ele fala, eu não sou de ferro. Pelo amor de Deus. Ele ainda fala, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Então a gente vai lidar com essas situações diariamente. Né? Outro vai dizer, mas eu sou homem, rapaz. E outros vão dizer, eu sou mulher. Né? Não pode só ficar para o lado dos homens também, não é? Então, eu sou homem, eu sou mulher. Olha as desculpas que as pessoas vão encontrando para tentar assinar a estupidez, a hipocrisia, a burrice. Mas graças a Deus nós não fazemos isso. Né? Outra desculpa, eles dizem assim, é minha natureza. Deus me criou, entendeu? Alguns crentes ainda falam assim, Deus me criou, o pecado de Adão está em mim, que está mesmo, então é da minha natureza. Né? Mas a sua natureza tem que estar submissa à vontade, ao querer de Deus. Mas as pessoas vão lá e falam, não, rapaz,
pecado está aqui de Adão, então eu posso. Não pode não. Né? A sua natureza não pode odiar tanto. A sua natureza não pode inclinar você para os vícios, para aquelas questões que nós lemos aqui em Gálatas capítulo 5. Não pode não. Né? Alguns ainda dizem, como é que eu vou lutar contra o meu desejo? Né? Às vezes o desejo é tão forte na gente, né? Então dá a impressão que ele domina o nosso coração e a gente pode ir embora. Vamos para cima. Né? Tome cuidado com isso. Por quê? Porque quem é capaz de compreender o coração, uma vez que ele está doente demais? Está doente. Um coração doente. Nós não temos desejos, vontades? Temos ou não temos? Tudo isso aqui que a gente está vendo, a gente sente, sabia? Não é que nós nos tornamos praticantes de tal coisa, mas nós sentimos isto. É que nem aquele camarada que trabalha numa empresa, no caixa e não tem controle do caixa e ele sabe. Né? Diz que a ocasião gera o ladrão, né? Então ele fala assim, ninguém vai perceber. Vou pegar 100 aqui, ninguém vai perceber. Mas a Bíblia diz, não roubarás. Não, mas Jesus, peraí, depois eu dou dízimo. Entendeu? Olha onde o coração vai. Né? Ele acaba querendo atropelar a vida, atropelar você, atropelar o padrão de Deus. Né? E ele vai encontrando situações, circunstâncias e levando o homem à loucura. E a vida é assim. E você pode ter momentos na sua vida que você viveu situações parecidas com essa. Porque o coração é de carne e é fraco. Mas ele tem que estar sujeito à vontade, ao querer de Deus. Para que Deus possa trabalhar de forma especial na sua vida. Devemos sempre lembrar que nós fomos chamados por Deus para amá-lo. Nós fomos chamados por Deus para adorá-lo com todo o nosso amar a Deus com todo o nosso coração. Entendeu? Então Deus me ama com todo o teu coração. Nós fomos chamados para isso. E quando nós aprendemos a amar a Deus de todo o coração, entendeu? Coisas extraordinárias vão começar a acontecer na nossa vida. Você sabia que, por exemplo, existem muitas pessoas que passam por situações de doenças por causa dessa doença do coração? São doenças que vão somatizando na sua vida. E elas vão ganhando espaço na mente e gerando enfermidades no corpo. Por causa do coração. Em Jeremias 17:10, diz assim: Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O que nós temos feito? Qual tem sido a nossa atitude com relação ao coração? Aquilo que nós estamos trabalhando hoje aqui. Deus está examinando a sua vida, os seus pensamentos, né? Então parece que o coração do homem, ele segue com facilidade os seus olhos. E parece que os pés seguem com facilidade o coração, e que isso vai se processando na mente. E se nós não tomarmos cuidado, ele se aloja onde? No coração. E quando vai para o coração, quando ele domina
o coração, você perde o controle de cura de Deus sobre a sua vida. Consegue compreender o que eu quero dizer? Em nome de Jesus? Por quê? Olha só, tudo começa com os meus lindos, obrigado, meus lindos olhos. Né? Então, com os olhos, tudo começa com os olhos. E quando eu penso em olhos, eu vou lá para Mateus capítulo 6, do verso 22 ao 23. A palavra de Deus vai dizer assim, Mateus capítulo 6, verso 22 ao 23. Só um minutinho. Amém? Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível a sua escuridão? Percebe então, aquela pessoa que estava contemplando a Deus, agora inclinou-se aos desejos do coração, pela concupiscência ou desejos dos olhos, e deixou que a escuridão dominasse o teu coração. Foi dominado pelo teu coração. Então parece que o coração não tem jeito. Parece que o apóstolo Paulo tinha razão, dizendo então, o bem que eu devo fazer, isso eu não faço. Parece que dá essa impressão muitas vezes a gente. Mas, em Romanos capítulo 7, verso 24 ao 25, o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 7, verso 24 e 25a. O apóstolo Paulo declara, como sou infeliz. Olha só, existe um sentimento, existe um coração doente, Paulo consegue compreender isso, e ele declara, como eu sou infeliz. Perceba que não é uma questão de infelicidade depressiva, angustiante, mas é uma questão de infelicidade, né? Como existe algo que eu não consigo controlar. Mas, ele vai dizendo ainda, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Este coração doente, este coração que muitas vezes tenta produzir morte em você, ele pode ser ressuscitado pelo poder de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É interessante, né? Quantas vezes nós cantamos aquela música, sonda o meu coração, conhece os meus caminhos. Mas eu acho que às vezes nós cantamos determinadas músicas simplesmente com a voz, não com o coração. Então talvez seja uma dica para que eu e vocês possamos então estar refletindo acerca daquilo que nós estamos declarando, cantando. Porque quando você diz Deus sonda o meu coração, transforma o meu coração. Porque a Bíblia diz que ele é complicado. E um coração assim, doente, ele vai gerando enfermidades. Como eu dizia. Existem pessoas que elas sofrem de crises existenciais, de solidão, de angústia, de depressão. Por conta do quê? Do coração. Parece que o coração ele não conseguiu ainda dizer, Senhor, eu vou pular. Já imaginou seu coração saindo do teu corpo, subir na tua cabeça e falar, ele vê Jesus, assim, uma ideia. E ele fala, eu vou pular nos teus braços, porque eu quero que o Senhor me guarda. Conseguiu fazer a imagem?
né? Deus vai guardar a minha vida. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mesmo com este sentimento de infelicidade, de depressão, de angústia que eu sinto, eu creio que em Jesus Cristo isto vai acabar. Vai acabar. Porque Deus é maior. Deus é infinitamente maior que o teu problema, que as circunstâncias da tua vida, que os teus sentimentos, e o Espírito Santo quer curar este coração seu. Deus quer curar a sua vida. Em nome de Jesus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E eu sei que Deus está curando a minha vida, em nome de Jesus. Porque eu também tenho esse coração aí, né? Então, o apóstolo Paulo vai declarar, né, que Jesus fará isso na vida dele. Jesus é aquele que conserta. Jesus, ele é especialista em pegar coisas mortas e ressuscitar. Né? Lembra Lázaro? Lázaro estava literalmente morto, né? Às vezes nós estamos espiritualmente mortos, mas Jesus tem poder para estar mudando qualquer situação. Então ele diz lá para Lázaro, Lázaro, sai daí. Tem gente que lê a Bíblia e fala, Lázaro, sai daí! Eu acho que Jesus chegou e falou, Lázaro, sai daí. Sai daí, Lázaro. E as pessoas começam a ver aquela cena extraordinária de Lázaro sair daquele buraco, aonde não havia possibilidade, aonde não havia solução, naquela situação de podridão, pelo tempo do corpo ali, Lázaro sai firme e forte. Porque Deus tem poder para chamar a vida. Deus tem poder para trazer a existência. Deus tem poder para dizer para você, não seja mais depressivo, angustiante, depressivo, triste, com crises existenciais. Creia, confie, espere em mim, lance a sua ansiedade em mim, confia no meu amor, na minha graça, no meu sangue que foi vertido na cruz. Deus tem poder para trazer à existência qualquer órgão que esteja morto dentro do teu corpo. Deus tem poder para restaurar você de uma enfermidade, seja ela no teu corpo, na tua mente, no teu coração. Ele tem poder para fazer infinitamente mais para aquele que crê, porque é isto que a palavra do Senhor ensina, que aquele que crê verá a glória de Deus, e a glória de Deus vai encher a sua vida de maneira oportuna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor toca em nós. Deus está conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os meus olhos podem ser ruins muitas vezes. O meu coração pode sentir um desejo deturbado muitas vezes, mas quando eu julgo eles a presença de Deus, quando eu falo, Senhor, os meus olhos estão um pouco problemáticos, mas eu não quero arrancar um, como diz a tua palavra, para entrar com um no reino dos céus. Eu quero que eles sejam luz, eu quero que eles sejam bons. Então existe um desejo no coração para que você seja transformado, e este desejo alegra o coração de Deus, produz felicidade diante do Senhor. Imagine um pai vendo um filho crescendo, aprendendo, sendo educado num padrão correto. A alegria que não é. A alegria que não é. Ainda o apóstolo Paulo diz que, no verso 25, os frutos são consequência de nossas obras. Nossas obras, consequência do desejo do coração. Por isso que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Jesus está comigo. E se Jesus está comigo, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser uma pessoa que crê no coração. Eu vou ser uma pessoa que confia em Deus. Não importa as circunstâncias, eu vou confiar na graça de Deus. E eu vou andar sobre ela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Salmo 139, verso 23 e 24. Diz assim, Salmo 139, verso 23 e 24 diz assim: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho certo. Este deve ser o desejo do teu coração. Então Deus está dando a nós a receita de que Jesus pode nos curar e de que a palavra dele vai gerar refrigério na sua alma. Mas para isso eu preciso de dizer: Deus, examina o meu coração, prova o meu coração, prova os meus pensamentos. Não deixa isso se processar de uma maneira ruim, Senhor, mas que se processe na graça do Senhor, na palavra do Senhor, para que eu receba o teu poder. Poder de ter uma vida que agrada a Deus, poder de ter uma vida que está sendo estabelecida pela obediência à palavra do Senhor. Ainda em Provérbios 16, 2, diz assim: você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julgará as suas intenções. Você se lembra que nós falamos que o coração é o lugar das intenções, dos desejos. E Deus está dizendo, Deus vai julgar as suas intenções. Por isso, nós somos seres inteligentes. Nós somos seres inteligentes. Ninguém faz simplesmente o que faz para dizer, para dar aquelas desculpas que nós demos aqui. Deus conhece o nosso coração. Então comece a usar a palavra de Deus. Quando você se sentir ameaçado no coração, diz: Deus, examina meu coração e guia-me pelo caminho certo. Não me deixa ser dominado por isso ou por aquilo. Começa a dizer não a estas coisas que querem produzir mal sobre a sua vida. Começa a dizer não a esses desejos. Nós só temos a capacidade de amar quando o nosso coração está entregue a Deus. Se o teu coração não está entregue a Deus, você não ama, não. Mas se o teu coração está entregue a Deus, aí você tem a capacidade de amar. E se você é um povo que crê em Deus, você vai entender que Jesus disse: ame o teu próximo. Porque Jesus está em você. Porque Ele está em mim, eu vou amar. É o que João diz na sua carta. Se você diz que ama a Deus e odeia o teu irmão, você é um mentiroso e você não herdará o reino de Deus. Mas se você ama a Deus e ama o seu irmão, o reino de Deus é para você. E para isso nós precisamos diariamente ser trabalhados por Deus. Nós precisamos permitir que o nosso coração ele esteja sobre o domínio do Espírito Santo de Deus. Sobre a palavra de Deus. Jesus morreu na cruz, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele é o Consolador. A Bíblia diz que Ele é o intercessor diante de Deus, porque nem orar nós sabemos direito, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que você e eu somos o templo do Espírito Santo. Então eu posso afirmar diante da verdade de Deus que o Espírito Santo, ele está dentro de cada vaso, de cada pessoa que está aqui presente neste lugar. Eu posso afirmar pela palavra de Deus que o teu coração, a tua mente, o teu corpo pode ser dominado pelo Espírito Santo se houver permissão sua. Eu posso afirmar que aonde está o Espírito de Deus, há vida e vida abundante e vida completa, porque Deus está preparando você para a vida eterna. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz à vida eterna.
A Bíblia diz ainda que o Espírito Santo, ele nos faria lembrar de tudo quanto Deus havia feito, de tudo quanto Deus mostrou a você, já fez a você, já mostrou na palavra. O Espírito Santo te lembra de cada detalhe. E você sabe disto. Você sabe que o Espírito de Deus, ele está em você, habitando, morando, e muitas vezes, eu vou usar a expressão, ele te dá uma agulhada. Como se fosse um espinho de Paulo na carne. E o Espírito de Deus, ele está simplesmente dizendo: filho, este não é o tempo, este não é o momento, esta não é a atitude correta. Fomos escolhidos para que a glória de Deus habite em nós por meio do Espírito de Deus. E nós precisamos estar compartilhando esta glória, esta presença com a igreja, com o corpo de Cristo e com aqueles que estão conosco. Precisamos deixar a nossa vida ao domínio do Espírito Santo de Deus. Precisamos entender que Deus enviou o Espírito Santo para que sejamos cheios do Espírito de Deus. Cheios. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E você vai ver se vai ter sentimentos negativos encostando em você. Eu quero ler aqui em Jeremias, para encerrar. Capítulo 17 ainda. Versos 7 e 8, diz assim, o Senhor diz assim na sua palavra: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. E ele ainda vai dizendo, ele é como árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Amém? Deus quer que você continue dando fruto. Não importa a situação. Continue dando fruto. Tenha raízes no Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor, és a minha